Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e dessa vez eu venho fazer mais um vídeo sobre personagens sofredoras. Aquelas personagens que sofrem assim o pão que o diabo amassou com o rabo. Eu acho que eu já fiz pelo menos dois vídeos com este tema. Eu vou deixar pelo menos um deles aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Dessa vez eu vou falar de uma obra do Gabriel Garcia Marques. É um conto, a incrível e triste história de Cândida Heréndira e sua avó desalmada. A minha edição está em espanhol. A Cor Púrpura, da Alice Walker, um livro famoso, principalmente por conta do filme, e Judas o Obscuro, de Thomas Hardy. Vamos começar pelo que eu falei primeiro. Neste conto aqui, do Garcia Marques, a Cândida Heréndira, ela vive com a sua avó e ela é praticamente uma empregada, é uma relação de servidão. E um dia ela quebra algum objeto valioso da avó e a avó a obriga a pagar, só que ela não tem como pagar, então a avó acaba obrigando a moça a se prostituir. Né? E é claro, a avó acaba tendo a função ali de cafetina. Tem uma situação de um carro, uma perua, não lembro mais o que é lá, uma van, um trailer, alguma coisa. E os homens acabam fazendo fila para se deitarem com a Cândida Heréndira e a avó lá controlando o caixa, né? Ela acaba cobrando o caixa. A Cândida acaba conhecendo um rapaz, né? Um dos pretendentes lá na fila, gosta dele, mas tem este envolvimento com a avó que não a deixa partir, enfim. E aí tem um pouco de surrealismo, tem um pouco dessas coisas do Garcia Marques, né? Mas é uma história bem tocante. Tem um filme brasileiro, acho que tem no Netflix ou no YouTube, alguma coisa assim, sobre essa história, acho que chama Heréndira só, né? Com esse nome deste tamanho seria improvável para um filme. E a personagem da Cândida Heréndira, acho que é a Cláudia Hanna. Então, assim, confiram lá quem não leu o conto, quem não tem condições de ler o conto. Este outro, A Cor Púrpura, é a condição da Sally. Uma moça que, negra, né, nos Estados Unidos, e ela vivia com a irmã e o pai. E ela sofria abusos deste pai. Ela engravidou deste pai, ela teve filhos deste pai. E depois ela teve que se casar, né? As circunstâncias obrigaram ela a se casar com um homem bem mais velho, que tinha filhos já adultos. E este marido era apaixonado por uma tal de Sugar Berry, que era uma, acho que, cantora de cabaré e tal. E ele tinha um caso com essa Sugar Berry. E aí, novamente, Sally passa por esse tormento, né? A vida dela é só sofrimento. E o que é interessante é que ela é muito resignada. Ela perde a percepção de si como um sujeito digno. Ela se vê como uma coisa, né? E isso não é tão raro como alguns podem imaginar, né? Hoje em dia está menos comum, menos frequente, mas há décadas passadas, gerações passadas, isso era muito frequente. A mulher não se enxergar como um ser de direitos. É a condição da Sally. Então, ela acaba desenvolvendo uma relação assim, de admiração pela amante do marido. Ela acha a outra o máximo porque ela se acha o mínimo. As duas acabam se aproximando, né? Porque a princípio a Sugar Berry achava ela qualquer coisa, mas depois não, acaba gostando dela, elas acabam se aproximando. É uma desgraceira atrás da outra neste livro, mas tem uma tomada de consciência, né? Então, assim, não é 100%, não é o tempo todo a desgraceira, ela sofre condição abjeta, mas não por todo o tempo. Depois a história, para alívio de quem a lê, ela muda um pouquinho. E o terceiro livro, acho que é o último desses todos que eu li, é Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Pra citar um homem, hein? Porque normalmente quando eu faço vídeo sobre personagens sofredoras, a maior parte dessas personagens é uma mulher. E atrás de uma mulher sofredora sempre tem um cara cafajeste, hein? Em alguns casos mais de um. Se bem que no caso da Cândida Heréndira, a cafajeste aqui é a avó.
Aqui a história do Judas, um órfão, ele vive com a tia e ele sonha em crescer, estudar e, enfim, se dar bem. Ele gosta de estudar, quer ser padre até por um período. E na adolescência ele se envolve com a moça aproveitadora que tenta dar o golpe nele, quer casar com ele a todo custo, tal. Ela força uma situação e eles se casam. Eles são totalmente diferentes. E ele, assim, acaba abrindo mão do sonho dele de estudar, se tornar alguém, para se casar com ela. E ela pensa que vai ter uma vida que sonhou, só que eles não dão certo. Eles são como água e vinho. Essa moça acaba indo embora, larga ele. E ele toca a vida. E ele se apaixona pela prima. E a prima com ideias bem independentes, libertárias para uma mulher daquela época na Inglaterra. E eles vivem uma situação assim, muito complicada, socialmente complicada e individualmente complicada. Não pelo grau de parentesco, mas é porque a prima dele fica numa situação de negaceio, quer e não quer. E as ideias libertárias que não combinam com as dele, mas depois combinam, e aí ele é casado ainda, ele não se descasou, essa situação complica, eles vivem um pouco à margem da sociedade e acontece algo terrível, terrível no meio dessa história, assim, de a gente não acreditar que acontece, né? Acontece uma tragédia aqui terrível no meio dessa história. Judas sofre muito mais depois disso e, enfim, acaba tendo um fim triste. Durante essa história inteira, até mesmo quando ele estava com a prima, a vida dele não foi feliz por uma série de razões. Então, assim, ele comeu o pão que o diabo amassou do começo ao fim. Aliás, dessas três personagens aqui, acho que ele é o que sofre mais por mais tempo, ou melhor, por todo o tempo. Ele sofre o tempo inteiro. Aqui ainda tem momentos de alívio, a coisa muda. Aqui tem aquelas saídas surreais do Garcia Marques e aí já alivia um pouco. Certo? Então aqui estão 3 sugestões de personagens sofredoras para quem gosta de drama, sabe? De tragédia, essas coisas todas. Eu adoro, né? E eu sei que tem bastante gente que gosta também. Me indiquem mais livros, mais histórias com personagens sofredoras, assim. Deem uma olhada lá nos outros vídeos, quem não viu ainda, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. No Instagram e no Facebook tem muito mais do que tem aqui no canal, hein? Não é o mesmo conteúdo, então segue lá. Obrigada, beijinho.